Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos ver pelo menos 3 versículos da palavra de Deus que nos fala sobre a condição espiritual do homem. O primeiro versículo da palavra de Deus está aqui em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, que diz: Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Observe bem, Deus fez o homem reto, justo. A palavra do Senhor nos diz que Deus fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, ou seja, Deus fez o homem moralmente bom. Quando o texto de Gênesis diz: depois de Deus ter feito todas as coisas, a palavra do Senhor nos fala: e viu Deus que tudo era muito bom. Muito bom não somente no sentido estético, mas também no sentido ético. Significa que Deus fez o homem eticamente perfeito, à sua imagem e semelhança, com toda a justiça de Deus, com toda a retidão de Deus. Mas o homem, ele virou as costas para Deus. Ele aceitou então a proposta do inimigo, virando as costas para Deus, e ali então o homem quis viver pela sua própria justiça. E com isso o homem adquiriu, ao virar as costas para Deus, uma natureza que nós chamamos de natureza pecaminosa. Mas nós sabemos que essa natureza pecaminosa, ela é totalmente contrária à santidade de Deus. Sendo assim, a justiça que o homem pensa ter, a sua justiça própria, como diz o profeta, a palavra do Senhor nos diz que a justiça do homem, a justiça própria do homem é como trapo de imundície. Veja bem, como trapo de imundície. Sendo assim, o homem então perdeu toda a sua retidão moral. O homem então agora produz, e o que o homem sabe produzir muito bem é pecado. Mas olha o que o texto nos diz, que nós acabamos de ler. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Ele se meteu em muitas astúcias. Sendo assim, o homem então se embrenhou por todo tipo de perversidade. O homem assim então embreou em todos os caminhos do pecado, da injustiça, todo tipo de pecado. O homem então se embrenhou, o homem se enveredou, como diz o próprio texto, ele se meteu em muitas astúcias. Mas existe um outro texto que eu gostaria de compartilhar com os nossos amados ouvintes. Veja bem, Provérbios capítulo 5, versículo 22 diz: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Então isso significa que agora o homem se tornou prisioneiro do seu próprio pecado, da sua própria iniquidade, da sua própria transgressão. O homem se tornou prisioneiro dos seus próprios pecados. E interessante é que o homem então, ele construiu um laço, e esse próprio laço, essas próprias cordas do pecado que o próprio homem fez, ele construiu, e ele se viu prisioneiro agora dos próprios pecados, mas sem o poder
de se livrar por ele mesmo dos seus pecados, sem a condição dele mesmo se livrar dos seus próprios pecados. Então o texto nos diz: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Então agora o homem está detido, prisioneiro dos seus próprios pecados que o homem cometeu. Mas observa bem, existe uma outra questão, outro texto, como nós falamos de 3 textos que mostram a condição espiritual do homem. Veja esse texto no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 39, a palavra do Senhor diz assim: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Então o homem vivente, depois de entrar por caminhos tortuosos, se enveredar por caminhos os mais perversos, o homem trouxe para si muitos males. O homem trouxe para a sua própria vida uma condição difícil. Ele se tornou prisioneiro do pecado. E o pecado gera morte. O pecado gera toda sorte de coisa ruim na vida do ser humano. E agora então o homem se queixa. Vamos ler novamente esse texto, Lamentações 3, 39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. E agora o homem, ele se queixa de todos esses males que veio sobre a sua vida. E isso começou desde o nosso primeiro pai, Adão, quando ele pecou. A Bíblia nos diz que ele voltou-se para Deus e disse: a mulher que tu me deste. Olha só, jogou a culpa em Deus, queixou-se de Deus e queixou-se da mulher. A mulher, por sua vez, disse para Deus: foi a serpente, queixou-se da serpente, como se eles não tivessem culpa. Mas o homem é um ser moral, o homem é responsável pelas suas ações, pelas suas decisões. O homem é responsável pelas suas palavras, o homem é responsável pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes. O homem é um ser moral que conhece o bem e o mal. E ele, então, agora ele tem que arcar com as suas consequências e não jogar a culpa em outras pessoas. Mas eu quero lhe mostrar algo muito interessante que a palavra do Senhor nos fala. E veja bem, está na carta de Paulo aos Efésios. Vamos ler o capítulo 2, do versículo 4. Depois leremos o versículo 5 desse capítulo 2. Diz o texto: mas, olha o mais aí. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou. Então isso nos mostra que Deus, o nosso Deus, o Deus que formou o homem, o Deus que criou o homem com toda perfeição e justiça e santidade e retidão, Deus não desistiu do homem, Deus não abandonou o homem, Deus não largou o homem de mão, de forma alguma. Deus, então, ele vem com a sua riqueza e misericórdia. Olha o que o texto diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou. Deus é rico em misericórdia e grandioso em amor. A palavra do Senhor nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus. Deus, então, ele vem ao homem e somente Deus pode libertar o homem desse emaranhado de pecado, dessa prisão no pecado que o próprio homem se colocou.
Deus, então, em sua riqueza de misericórdia, em sua grandeza de amor, como diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou ao mundo de tal maneira, olha só, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a grandeza do amor de Deus pelo homem está exatamente no fato de Deus enviar o seu amado Filho Jesus Cristo para libertar o homem dessa situação que o homem mesmo se colocou, para salvar o homem dessa condição de condenação que o homem mesmo se colocou sem o poder de sair. Mas Deus então traz o homem novamente para si, pelo seu grande amor, pela sua riqueza de misericórdia em Cristo Jesus. Mas olha o que diz o versículo 5 de Efésios capítulo 2. Diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluias! E estando nós mortos, ou seja, o pecado matou o homem espiritualmente, o pecado matou o homem, destruiu a vida do homem, acabou com a vida do homem, em sua vida espiritual, em sua vida emocional, em sua vida física, todas essas tragédias que o homem tem passado, tudo isso por causa do pecado. Mas o texto nos diz que o homem morto em delitos e pecados, Deus então concedeu vida. Só Deus para produzir essa vida no homem. Só Deus para tirar o homem dessa condição de miséria e desgraça que o pecado o colocou. E então a palavra do Senhor nos diz que ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Graça é favor imerecido. É a graça de Deus por nós que não merecíamos. Mas Deus, então, ele veio a nós e ele nos salvou desta forma, nesta condição que nós estávamos. Aleluias! Que você, meu amado ouvinte da palavra de Deus, você compreendeu esta condição que o pecado colocou na vida do ser humano. Eu não sei como está a sua vida, se você ainda não conheceu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não tem como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero dizer que só Ele pode tirar você de toda essa condição que você mesmo se lançou. Só Jesus tem o poder de salvar, de libertar e de dar vida, vida eterna, vida abundante. Aleluias. Que Deus abençoe a sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para isto o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, pois o Senhor sabia que o ser humano não tinha nenhuma condição de salvar-se a si mesmo, mas Jesus veio para trazer vida e vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.